A paz do Senhor a todos. Estudo baseado em 2 Pedro 3, verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Esta passagem, ela vem falar de como os cristãos, aqueles que realmente têm Cristo em suas vidas, aqueles que foram verdadeiramente salvos pela graça de Deus, não aqueles que se dizem cristãos, não aqueles que têm o nome de cristãos, não aqueles que dizem crer em Cristo, mas aqueles que verdadeiramente crerem e tiverem a sua vida transformada. Ela vem dar ordenanças, ela vem dar diretrizes de como os cristãos eles devem viver neste mundo, aguardando a vinda de Cristo. E ela mostra que nós que temos esta esperança devemos aguardar a vinda de Cristo como pessoas em santo trato e piedade, ou seja, precisamos viver de forma justa e piedosa. A palavra de Deus diz em Tito 2:11, diz que porque a graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando às concupiscências ou os desejos carnais, vivamos neste século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Ou seja, a graça de Deus é que vai nos ensinar a viver de forma justa, piedosa e santa. A palavra de Deus é que vai nos dar graça. O Espírito Santo ele vai aplicar a palavra de Deus em nossos corações para que possamos viver de forma justa, aguardando a bem-aventurada esperança. Ou seja, o apóstolo Pedro, ao falar de tudo isso, ele vem dizendo em capítulos anteriores, como no capítulo 1 desta mesma carta que foi lido, e verso 10. Ele diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Ou seja, que nós precisamos, enquanto estamos nesta terra, enquanto estamos nesta passagem, nesta peregrinação, precisamos fazer firme a nossa eleição, a nossa vocação, a nossa salvação, a nossa escolha de Deus. Ou seja, Deus ele nos escolheu e nós precisamos a cada dia fazer firme, mostrar que nós verdadeiramente somos escolhidos de Deus. Como? Mostrando um santo trato e piedade, mostrando santidade. Porque uma pessoa que ela verdadeiramente é de Deus, que ela verdadeiramente pertence a Deus, que ela verdadeiramente é um salvo, que ela verdadeiramente tem a herança de Deus guardada nos céus, não é aquela que diz que acredita em Deus, não é aquela que diz que o seu pai e a sua mãe é crente, não é aquela que diz que nasceu em um lar cristão, não é aquela que diz que participa de alguma organização que faz algum tipo de caridade. Não é essa. É aquela que verdadeiramente teve a sua vida transformada por Deus. É aquela que verdadeiramente tem a sua vida purificada pelo Espírito Santo. Aquela que verdadeiramente foi regenerada, que recebeu um novo coração do Pai. Um coração purificado. Porque a Bíblia diz que Deus, aos salvos, ele tira o coração de pedra, no qual está escrito pecado, e dá um coração de carne, no qual estão escritas as leis de Deus. E assim, nós temos o temor do Senhor em nossos corações. E este temor, ele nos ensina a viver, a andar no temor do Senhor, enquanto aguardamos a vinda de Cristo. Então, é necessário que nós prestemos atenção nas coisas que já nos foram ditas, que nós estejamos em todo o tempo em oração e em constante vigilância,
Assim como diz em 1 Pedro 4,7, que ele diz: "E o fim de todas as coisas está próximo, portanto vigiai em oração." Jesus Cristo disse, ao falar da sua vinda, ele disse uma coisa bem interessante. Ele disse isso várias vezes, porém, na passagem de Marcos capítulo 13 e 37, ele diz: "E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai." Ou seja, vocês todos necessitam vigiar. Vocês precisam vigiar para que vocês não venham a ser pegos de surpresa. Porque o dia do Senhor ele virá como ladrão. E o ladrão, ninguém sabe. Trazendo uma contextualização, o ladrão, nós não sabemos que dia ou que hora ele vai vir. Porque o próprio Cristo disse, se o pai de família soubesse que hora que o ladrão vinha, ele se prepararia e esperaria o ladrão e não permitiria que sua casa fosse roubada. Assim, também ele disse aos servos, porque não nos convém saber o dia e a hora da vinda de Cristo, mas nos convém orar e vigiar, viver em santidade, viver em pureza, buscar a Deus, buscar a graça de Deus, porque nós somos fracos e a qualquer momento podemos cair da graça, mas devemos a cada dia buscar a Deus, estar nos pés do Senhor, porque é nos pés de Jesus Cristo que nós encontramos poder para viver uma vida piedosa, poder para estarmos irrepreensíveis. E é o que o próprio Jesus disse no Evangelho de Lucas 21 e 34. Ele diz: "E olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem." Ou seja, nós precisamos a cada dia atentar para a nossa vida, atentar para a palavra de Deus e orar para que nós venhamos a cumprir a palavra, para que nós venhamos viver a palavra. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus e precisamos viver em santidade, viver em pureza, viver de forma justa. Nós precisamos ter cuidado para que o nosso coração não se carregue de glutonaria. Em Provérbios 4 e 22 diz que, sobretudo que guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Ou seja, o nosso coração ele é a sede das emoções. Se nós não tivermos cuidado do nosso coração, se nós não olharmos o nosso coração, se nós não vigiarmos o que é que está entrando em nosso coração, do que é que o nosso coração está se enchendo, é de glutonaria, é dos cuidados desta vida, é de embriaguez, ou seja, que precisamos entender que tudo isso que foi citado aqui são cuidados desta vida, são coisas deste mundo, são coisas que tiram o nosso foco do céu, são coisas que tiram nossos olhos de Cristo, porque nós estamos com os pés postos aqui nesta terra, mas nós precisamos estar com os olhos em Cristo, assim como diz em 2 Coríntios 5,7, porque nós andamos por fé e não por vista. Mas por que nós andamos por fé e não por vista? Porque esse mundo é de ilusão. Você olha e confia numa coisa que é verdadeira, ou seja, nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Mas neste mundo nós andamos por fé. Nós temos fé em Deus, nós estamos com a nossa fé guardada em Deus, para que Ele venha nos guardar das ilusões deste mundo. Porque este mundo é cheio de ilusão, e nós somente andaremos por vista naquele grande dia, na cidade celestial, na nossa pátria permanente que está nos céus, onde esperamos a Cristo, que voltará e remirá o nosso corpo abatido e transformará o nosso corpo semelhante ao seu. Ali nós andaremos por visto, porque lá não tem ilusão, lá não tem mentira. Assim como o próprio Pedro disse, nós aguardamos novos céus e novas terras em que habita a justiça.
Portanto, nós que somos detentores, nós temos esta maravilhosa esperança, nos convém ser pessoas santas e piedosas. O apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:23, ele já havia dito, no capítulo 4, versos 16 e 17, ele disse: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E no capítulo 5, 23, ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito, para que possais estar irrepreensíveis na vinda de Cristo. Ou seja, precisamos rogar a Deus. E ele diz no verso 24 uma coisa bem interessante. Ele diz: fiel é Deus que vos chamou, o qual também o fará. Ou seja, Deus ele é fiel. E nós precisamos estar aos pés dele, para que ele nos santifique em tudo. Que nós possamos estar purificados, para que nós possamos estar irrepreensíveis para a vinda de Cristo, para que nós venhamos estar com as nossas vestes purificadas, as nossas vestes santificadas. Porque assim como diz em 1 João 3, a partir do verso 1 ao 3, ele diz que nós temos uma esperança. Qual é a esperança? Que nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa maior herança. Também uma esperança que nós teremos a adoção completa. Nós temos agora a adoção, nós nos fizemos participantes desta filiação, que nós temos uma filiação divina, que nós temos esta adoção. Mas João diz como se essa adoção ainda não estivesse completa, no sentido de que o mundo ainda não vê. Que ele diz: filhinhos, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Cristo aparecer, nós o veremos como ele é e nós seremos semelhantes a ele. E assim o mundo conhecerá. O mundo verá a manifestação dos filhos de Deus. E assim esta adoção será completa, corroborando aí com Romanos 8:23. E João diz: e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, nós nos aproximamos de Deus. E Deus ele nos purifica, Deus nos santifica, Deus nos renova, Deus nos refrigera, Deus nos purifica. E a cada dia precisamos rogar a Deus que Ele nos purifique, que Ele nos santifique, que aquele dia Ele não nos pegue de surpresa. E assim como o apóstolo Pedro diz que nós precisamos procurar que dele nós sejamos achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Pois os cuidados desta vida são grandes. O próprio Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 13, ele diz que nós precisamos esperar inteiramente na graça que se oferece na revelação de Jesus Cristo. Para que possamos estar firmes em Deus, nós precisamos esperar na graça, porque é a graça que nos fortalece. É a graça que nos ensina a viver de forma justa, piedosa e sóbria. É a graça que nos ensina a rejeitar os desejos carnais. É a graça que as pessoas acham que a graça é para ter dinheiro, é para ter diversas coisas. É para você viver de qualquer jeito, mas a graça que não te ensina a rejeitar as coisas deste mundo, a graça que não te ensina, a graça que não te fortalece, a graça que não te faz te abster das concupiscências carnais, dos desejos carnais, essa não é a graça verdadeira. Essa graça ela não vem de Cristo. Precisamos entender que a graça de Deus ela nos ensina a sair das coisas deste mundo, a viver neste mundo, mas não deixar o mundo contaminar. É como um barco que está dentro da água. O barco está na água, mas a água não está no barco. A partir do momento que a água passa a entrar no barco, o barco afunda. Assim também nós. A partir do momento que nós permitimos que o pecado, que as coisas deste mundo encham o nosso coração, aí nós começamos a afundar no lamaçal. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. Assim como diz 1 Pedro 1,17, ele diz: e se vocês chamam por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga a obra de cada um, andai em temor todo o tempo da vossa peregrinação. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5,15: portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, mas como a sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Salomão diz que tudo neste mundo é vaidade, tudo neste mundo é engano. E nós precisamos ter fé em Deus, ter fé que Deus ele nos fortalece, porque nós temos essa maravilhosa esperança, que os céus eles se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. E nós precisamos aguardar a vinda de Cristo, aguardar ansiosos pelo dia que essa manifestação de Deus aparecerá para nós. E assim, como diz um cantor, Osés de Paula, ele canta: eu te espero, chorando te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti eu não consigo viver, meu Jesus. Que a cada dia possamos procurar em Deus a graça, que possamos rogar a Deus que Ele nos fortaleça, que Ele nos firme, que Ele nos aperfeiçoe, porque somente Ele pode nos manter firme, somente Ele pode nos purificar e nos santificar. Amém.